Tudo Olá, bem? Como está? tudo ótimo, graças a Deus. Que bom estar aqui com você nesse dia de hoje. Que Obrigada, bom, prazer. obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pela honra, né? Oh, eu já falei aqui que eu só vou mudar a posição, porque senão o pessoal só vê você, tem que ver a mim também. Brincadeira. Tá certo. Eu já falei que amigo do JB é meu amigo também, tudo bem? Tá ótimo, perfeito. Obrigada, amigo. Obrigada pela sua presença. Eu já agradeci aqui um pouquinho antes. Um beijo para a querida Raquel. Ah, E eu falei aqui o quanto que vocês são nossos amigos, impactam para a nossa vida. Né? Sempre que o Gerson vem aqui, a gente aprende, a gente fica mais rico quando ele vem aqui, sabia? Se você quer amém. ficar rico, se você quer prosperar, gerar riqueza, você tem que seguir Pastor Gerson aí. Porque sempre que ele vem aqui, ele deixa uma chave de sabedoria, né? Nós amamos ouvi-lo falar sobre riqueza, e não sou só eu, sobre prosperidade, né? A igreja já gosta de ouvir você Amém. falar sobre isso, amigo. Ah, obrigado, viu? É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Ah, que bom. Que bom. Então eu não quero perder tempo, porque, gente, olha, eu não sei se você tem um caderno ou page aí ou notas, mas a gente vai ter uma aula aqui hoje. Se você estava precisando de chaves para prosperar, você vem na live certa, porque eu sei que o Gerson, além de deixar cases, testemunhos aqui para nós, ele vai nos dar a chave. E Gerson, eu estava aqui, só para começar, eu estava aqui pensando naquele texto de Davi: nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não quero tanto ter a ênfase hoje sobre o espírito de sobrevivência, mas eu Aham, fiquei pensando de você comentar para nós um pouco sobre esse texto, né? Quem é o justo? E o justo nunca vai mendigar, né? Nunca vai ser um sobrevivente, né? É porque nós aham. estamos lendo Salmos e eu amo pensar nessa alma aberta de Davi, né? É verdade, é verdade. Eu vejo da seguinte maneira, ô bispo, é, quando eu olho para esse texto e eu vejo a realidade de algumas pessoas que eu considero que são justos, né? Pessoas que são tementes a Deus, pessoas que obedecem à voz de Deus, mas ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa. É interessante que até algum tempo atrás é, a gente não reparava, a gente achava que as pessoas que para serem ungidas e cheias do Espírito Santo, elas precisariam ser pobres, né? Uau! Essa coisa aí, eu nasci num lar evangélico, eu tenho 47 anos de idade, 48 fiz, né, em maio, 48 de idade, e nasci num lar evangélico, uma cultura de 48 anos atrás, e que, assim, parecia que havia uma separação entre o sagrado e o secular, né? Então, eu acho que isso vem também de uma cultura grega, né? Sim. Onde a matéria é ruim, embora a Bíblia diz que Deus criou tudo e disse que era bom. Então, eu acho que herdou um pouco disso, né? E aí a gente vê, parece que para algumas pessoas ficou incompatível a pessoa ter um nível de prosperidade financeira, né, de realização pessoal e ser cheio do Espírito Santo, ter a graça e a unção de Deus. Eu vejo o seguinte: você olha na Bíblia pessoas como Jó. A Bíblia diz, o testemunho sobre Jó é homem íntegro, reto, justo, temente a Uhum. Deus que desvia do mal. 5 qualidades que Jó tinha, inclusive justo, diz o texto. Uhum, uhum. E o que eu vejo é o seguinte: a Bíblia diz que não tinha ninguém mais rico do que ele no Oriente, né? Uau! Então ele era o mais rico do Oriente. E o que eu vejo é que demorou um pouco para a igreja do Senhor entender que a riqueza não vai estragar quem você é. Eu tenho um curso de finanças e nesse curso eu gosto de começar falando sobre quebrar a mentalidade religiosa sobre dinheiro. Por Uau! exemplo, Nos eu fale vou te disso, dizer, nos fale vou te dar, disso.
Vou te dar um exemplo, um só, que inclusive eu tive que quebrar. Por exemplo, a cultura do jeito que foi trazida até aqui diz assim: rico pisa nos outros. Aí eu faço uma pergunta: pobre não pisa, só rico. Então qual que é a frase certa? Rico e pobre não pisam. Podem pisar nos outros. Aí, por exemplo, essa cultura, ela vem e diz assim: ah, mas dinheiro não traz felicidade. Deixa eu fazer uma pergunta: pobreza traz? Né? Isso aí é uma cultura que foi inserida na nossa cabeça. Aí o cara ainda fala assim... franciscana, né? Não, exato. E aí o cara ainda fala assim: você já viu que um fulano, depois que passou a ter dinheiro, se desviou? Eu cansei de ouvir isso. Aí eu te pergunto: você não conhece um pobre desviado, só rico? Então, essa é a cultura religiosa que foi impregnada dentro da cabeça. Ah, quer ver uma outra coisa? Depois que fulano passou a ter dinheiro, ele pisa nos outros. Agora, veja bem. Deixa eu falar agora, só abrir um parêntese. O dinheiro, eu aprendi uma coisa. O dinheiro é como uma faca. Por exemplo, aquela faca de cozinha que tem em casa, ela é boa na mão de quem é bom. Mas na mão do assaltante ela é ruim. Então, o que eu aprendi? Dinheiro é igual uma faca. Ele não tem essência. Ele assume a essência do dono. Então, se o dono é ruim... Ó, a faca ela é a mesma, na mão do bom e do mal. Só que a essência do cara que está segurando a faca é que faz ela ser boa ou ruim. E o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro, ele não muda quem a pessoa é, ele só potencializa o que tem lá dentro. Então, se a pessoa é boa, ela vai fazer muito mais bondade, muito mais caridade, vai ajudar muito mais gente. Mas se a pessoa é ruim por dentro, não está sarada, ela vai usar o dinheiro para tentar curar a ferida dela pisando nos outros. Então, o que acontece? O que eu vejo, bispo, é que as pessoas acham que o dinheiro muda alguém, mas na verdade o dinheiro só coloca para fora o que está dentro dela. E aí eu vou voltar em Jó agora. Jó, íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso cheio da grana, sendo o homem mais rico do Oriente. Quando Deus permitiu o diabo tirar tudo dele, ele continuou sendo o mesmo Jó, que rejeitou falar mal de Deus para tirar o sofrimento dele. Por quê? O dinheiro não fazia Jó generoso, bondoso ou amando a Deus. Na verdade, ou justo, ele já era, com ou sem dinheiro. Então o problema é que as pessoas estão esperando o dinheiro para serem felizes. E aí, quando o dinheiro chega ou o bem chega, ela precisa de uma outra coisa para continuar feliz. Né? Exatamente. Eu achei muito interessante esse tema, né, que vocês colocaram, né, que você colocou, de geração de riqueza, né? Por quê? Se eu fosse, assim, falar sobre como gerar riqueza, né? Como gerar riqueza? Eu posso colocar de uma forma, assim, bem simples. Se eu tivesse um quadro aqui atrás, eu colocaria uma letra K para representar a palavra capital. Ok? K para capital. Só para fazer diferente. Eu estou sendo o seu quadro. Ah, então ótimo. Olha só. Tem K aí, embora eu sei que capital se escreve com C, mas só para diferenciar. Tá. K de capital. E um cifrão embaixo, né? Cifrão embaixo. Então, o que eu ia fazer? Esse quadro aí que você está me ajudando a fazer, o que acontece? Qual a diferença de dinheiro? Nós estamos falando de gerar riqueza. Qual a diferença de dinheiro para capital? Embora os dois são dinheiro. Porque capital também é dinheiro. Mas qual a diferença de dinheiro para capital? Falando de uma coisa muito simples. Todo dinheiro, quando eu estou falando de dinheiro, tende a zero. Tende a zero. Olha só, você vai entender no final. E todo capital tende a multiplicar. Os dois são dinheiro. Os dois são dinheiro. O capital tende a multiplicar e o dinheiro, ele tende a zero, ele tende a acabar. O que isso muda? Uma pessoa, nós estamos falando de geração de riqueza, uma pessoa que tem a mentalidade de dinheiro, ela tende a acabar com dinheiro.
Então, por exemplo, o que é o dinheiro de fato? É uma unidade monetária que representa, por exemplo, R$ 100 e que vai trocar por uma mercadoria de R$ 100 e que vai zerar. Acabou. O cara tinha R$ 100, trocou por uma mercadoria de R$ 100, tende a zero, zerou. E o capital? Quem pensa em geração de riqueza, ele tem que ter uma mentalidade de capital. O que muda, já que os dois são dinheiro? O que muda? O cara tem os mesmos R$ 100 que o outro, que tem a mentalidade de dinheiro, tem. Mas a diferença é que ele vai comprar uma mercadoria por 100 para vender por 150, por exemplo. Porque ele não olha o dinheiro só como dinheiro, ele olha como um capital que pode multiplicar. E é isso que gera riqueza, né? Olhar para o dinheiro... Ou seja, ele não vai comer o dinheiro, né? Ele não vai comer o dinheiro. Ele vai multiplicar para poder depois, possivelmente, comer. Uau! Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas que querem ter uma geração de riqueza, não é que elas não podem comprar o carro, comprar o sapato, comprar a viagem, mas elas têm que ter um valor que seja para geração de riqueza, que se chama capital. É o mesmo R$ 100 que está no bolso do outro que pensa em dinheiro. Só que o bolso do outro... só que o bolso do outro tende a zero e do cara que está com capital tende a multiplicação. Então, por exemplo, geralmente a geração de riqueza começa numa ideia. Geralmente. Estou anotando aqui, numa ideia. Ela começa numa ideia. Então, por exemplo, o cara da Uber, que, se eu não me engano, foi em 2008... que foi criado, ou 2009, se eu não me engano. 2009, que foi depois da crise de 2008. Então, veja bem, o mundo em crise, olha para a realidade que nós estamos hoje, qual o potencial que existe hoje para todo mundo que está ouvindo essa live. Uau! Vamos reportar a crise de 2008. A crise de 2008 começou nos Estados Unidos com um problema sério nos bancos que generalizou a quebradeira. Aí, um ano depois, porque toda a crise dura 1, 2, 3 anos, um ano depois, um cara teve uma ideia que gerou bilhões de dólares em riqueza. Então, veja bem, a crise, na verdade, ela pode ser uma mola que impulsiona as nossas ideias, que impulsiona os nossos pensamentos. Eu vou te dizer, ô Bispa, algumas coisas que foram geradas na crise. Por favor. Vou te falar de uma mais velha. 1972, a crise do petróleo. Nasceu a Localiza, que virou uma potência em plena crise do petróleo. O cara resolve botar 5 fusquinhas para alugar. Aí, sério? Foi 5? Foi assim. 5 fusquinhas para alugar. Disseram para ele, cara, vai dar errado. Você tá em crise de petróleo, você vai mexer com coisa de petróleo. Então, uma crise que gerou uma oportunidade que está aí até hoje, a Localiza. Uau. Sim, todo aeroporto tem uma. Você tem ideia, né? Até fora do país eles têm acordo lá, se eu não me engano, é a Restes, eles compraram o direito da Restes no Brasil. Que legal. Aí, veja bem, você vai para a crise de 2008. Não, crise de 99, que foi a crise do dólar, né? Quando disparou o dólar aqui no Brasil. Crise cambial. Aí aquele cara do Polishop resolveu vender produto importado no meio da crise cambial. Entendeu? Ou seja, o dólar disparou, ninguém queria fazer nada em dólar e o Apolinário da Polishop decidiu, não, agora, esse ano, inclusive ele fez no mesmo ano da crise, ele começou o Polishop, olha o que virou hoje. Sim. A crise cambial. Todo shopping tem um. Você está entendendo? Não, e sabe o que é interessante? Uau. O cara pensou muito fora da caixa. Ele está numa crise cambial e decide vender produto importado. Enfrentar a crise, né? Que incrível. É loucura. Uau. É loucura. Teve um negócio que eu li sobre a crise de 1929, naquele crash americano. Aquele joguinho Monopólio, ele foi criado em 1932 ou 33, se eu não me engano. Por quê? A cultura americana é de comprar imóvel, aquela coisa assim. Sim. Só que estava todo mundo quebrado. Aí olha a ideia do cara. Olha como é que uma ideia gera riqueza. Ele falou, já que ninguém pode ter dinheiro para comprar, eu vou inventar um jogo para dar a sensação que comprou. Meu Deus, e a gente usa até hoje, né? Até hoje.
Então, Uau, olha você aí. vai olhando para essa realidade, Sim, bispa. Você sim. sabe o que eu tenho orado? Eu tenho orado dizendo, Senhor, as ideias que estão soltas, me ajude a pegar, Uau, uau. entendeu? Esse, Porque toda crise parece que é liberada uma enxurrada de ideias assim sobre o planeta, né? eu Então, creio nisso. O Chambotes fala disso naquele livro dele, As Chaves da Economia dos eu Céus, li, né? muito Ele bom. fala disso. É, Por favor, era só para falar do livro. não, claro. Então, gente, lê esse livro, porque assim, esse livro eu li também, ele vale a pena. Então, o que que acontece? Quando a gente olha para essa questão de geração de riqueza, o que muda é essa mentalidade de quem tem a mentalidade do dinheiro, ou seja, Uhum, só lembra o uhum, seguinte, todo dinheiro tende a zero. uhum, R$ 100 vai ser trocado por algo relativo a R$ 100 e que vai acabar, zerou. uhum, Ficou com aquele uhum, negócio de R$ 100 e não tem dinheiro. E todo uhum. capital tende à multiplicação. Então, a gente que pensa assim, não, cara, eu preciso avançar, gerar riqueza, você tem que entender que Deus já colocou na sua mão o que é necessário para você começar. É o que o Uhum, profeta vira para a mulher que perdeu o marido e ela fala assim, e ele fala assim, o que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada, a não ser um uhum. pouquinho de azeite. Amigo, presta atenção, Deus vai usar o que você tem, não é o que você não Uau, tem. É uau. só você olhar. Deus fala para Moisés, fala assim, o que é isso na sua mão? Ele diz, é uma vara. E aí com aquela Uhum. vara, meu irmão, Moisés aterrorizou o Egito e libertou o Sim, povo. sim, Entendeu? sim. Você 5 olha para pães e Sansão, 2 peixes, né? O não que que você é tem super. aí? Meu Deus do céu. Então, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente constrói coisa grande, não é sendo grande, é entendendo que Deus é grande, né? Uau, Você a não nossa vai fonte. fazer. Pois é, se a nossa fonte é Deus, o que pode sair das nossas mãos é muito grande. Então a gente tem que começar a acreditar no Deus que está dentro da gente. A gente tem que, lógico, fazer a nossa parte. Você tem que ler livros, você tem que se capacitar, né? Mas, Bispa, eu dou consultoria de empresas na área financeira, né? Eu sei, Tem sim. um cliente que ele é semi-analfabeto e deve ter uns 50 imóveis, mas contando prédio, que tem um É monte de apartamento ligado, mesmo. entendeu? Uau, Porque na uau, cabeça dele, dinheiro tem que multiplicar, é um negócio mais doido. O uau, cara assim, uau. mal sabe escrever o nome dele direito, mal sabe mesmo. Só que na cabeça dele, dinheiro tem que multiplicar, que é essa mentalidade do capital e não do dinheiro em si. Uhum. Né? Esses dias eu ouvi um testemunho fantástico de um empresário que até vai estar aqui em outubro com a gente da Global, e parece Uhum. com isso aí que você está dizendo. Ele falou o seguinte, que ele chegou num banco e a carteira, tinha uma carteira que era dos pobres, e ninguém queria essa carteira, gerente nenhum. Ele falou, tá, eu vou pegar essa carteira. Que o banco falava, eu não vou emprestar para esse pessoal, eles nunca vão pagar. Mas ele desenvolveu uma estratégia, ele foi visitando cada pobre, cada pessoa que o Uhum. banco considerava assim, mas ele considerava uma oportunidade, e ele foi visitando e ele falou para a pessoa assim, olha, eu achei, ele falou, é assim que eu fiz os meus bilhões. Ele veio numa call para contar como é que ele se transformou, se tornou um bilionário. Ele Uhum. falou que ensinava uma instrução, né? As Chaves da Economia do Céu fala muito disso, Uhum. e você está falando aí das instruções, de receber essas instruções. Ele disse que ensinou o pobre a continuar morando de aluguel, mas a pegar o dinheiro, comprar uma propriedade e alugar por um valor que pagasse o aluguel e sobrasse um dinheiro Legal. para reinvestir. Então, ele falou, olha, é bem essa sua sequência de reinvestir. Ele falou, mesmo que você esteja devendo, você precisa separar o dinheiro que vai trabalhar por você, Uhum. porque é ele, né, que vai ajudar você a pagar. Então, eu achei tão incrível, Uhum. porque ele aproveitou essas pessoas analfabetas, que não tinham contas bancárias, que, assim, Uhum. digamos, que tinha impossibilidades. No caso dele, o seu é um analfabeto talvez rico, não sei como, É, né? é. Mas esse outro eram analfabetos e, além disso, eles monetariamente não tinham muita coisa. Mas, assim, como que uma estratégia guiada Uhum. por Deus pode tirar uma comunidade ou uma empresa, né, da É crise? verdade. Não, e eu acredito nisso porque eu creio mesmo, de verdade, que nós temos um DNA produtivo.
sabe? Porque quando Deus soprou nas narinas de Adão, né, ele passou o DNA dele ali para Adão. E Sim. Deus é criativo, Deus é produtivo. O pessoal acha que quem inventou a produtividade foi o capitalismo. Mas se você olhar para a Bíblia em Gênesis, você vai ver que quem inventou foi Deus. Porque Deus criou a terra e disse assim, produza. Uau! Deus criou o mar e disse assim, produza. É verdade. Deus criou o homem e falou assim, vai arar essa terra e produza. Multiplica, né? Uau! Então, veja bem, se tem alguém que criou produtividade, foi Deus, não foi o capitalismo. E o JB fala que a palavra pobre é improdutivo, não é quem não tem, né? Mas, digamos, é quem não cumpre essa instrução, como você está colocando aí, dada por Deus desde o início. Não, e sabe o que é interessante? Deus recompensa o produtivo. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor chamou 3 servos, a um deu um talento, a outro 2 e a outro 5. Quando ele voltou, ele foi prestar conta. O que tinha 5 passou a ter 10. Ele disse, o servo bom e fiel. Sobre o pouco fiel, sobre o muito te colocarei. E aí, se você juntar com as minas que foram entregues no outro evangelho, ele vai dizer assim, sobre 10 cidades terá governo. Porque aí foi promovido. Aí você pega o cara de 2, tem 4, mas quando pega o improdutivo, ele pega assim, você fez o que com o meu dinheiro? Aí ele diz, escondi porque eu tive medo. Ele falou com os servos dele, então tira desse cara e dá pro que tem 10. Parece que é assim, poxa, mas por que não deu pro cara que tem 5? Parece injusto, né? Porque tipo, por que não deu pro cara que tem 5? Porque o de 10 é mais produtivo. Você entendeu? Ou seja... E, gente, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês olhando por essa ótica. Se você não fizer nada com aquilo que Deus te deu de ideia, a tua ideia vai para outro. Pode ter certeza. Se você não colocar em prática o que Deus colocou na tua mão, ele vai tirar da tua mão e você vai achar que é injusto porque o fulano tem mais, mas o fulano usa, você não. Então, na parábola dos talentos, mostra que não só Deus criou a produtividade lá no Gênesis, mas ele recompensa o produtivo, confiando mais na mão dele. Eu aprendo outra coisa que, por exemplo, nessa mesma parábola diz assim, ele chamou a um e deu 5, ao outro 2, ao outro 1, conforme a capacidade deles. Então preste atenção, Deus nunca vai colocar na tua mão o que você não tem capacidade. Então significa o seguinte, está na tua mão, Deus sabe que você vai conseguir usar. Porque se você não tivesse capacidade para isso, Deus não tinha colocado. Nem entendeu? Essa família, nem essa igreja, nem essa tá empresa, nada né? Eu tô aqui pensando, né? Não, nada. Ele não tinha colocado a família, o filho, o dinheiro, o emprego, o desafio. Por quê? O que é um desafio? O desafio é aquilo que te promove, né? Você olha para Davi, estava lá o Golias desafiando 40 dias. Ninguém aceitou. É a sua porta, né? Pois é. Então, quando eu olho para isso, Deus é o que recompensa. Agora, uma coisa é que eu vejo na consultoria, né, que eu dou às empresas, 2 principais erros que a gente poderia colocar aqui como aquilo que atrapalha a geração de riqueza. 2 principais erros. Vamos dizer, primeiro, falta de direção, né? Ou seja, ou foco, o nome que quiser dar. Falta de direção, ou foco, ou objetivo. Porque olha só, como eu sei que eu não quero aquilo? Apenas se eu sei o que eu quero. Então, por exemplo, um marido que diz sim para uma esposa para casar, ele disse não para todas as outras. Matou, né? As demais opções. Você entendeu? Então, quando eu sei o que eu quero, gente, eu não preciso pensar, a resposta está pronta. Ah, você quer esse carro aqui? Não, porque o foco agora não é o carro, é a casa. Então, mas olha só, essa geladeira tá com 50% de desconto, mas se a mulher sabe que ela precisa de se o foco dela, por exemplo, é o sofá, pouco importa se está 10%. Ou se está 50%, porque o que ela precisa é sofá, não é a geladeira. Se ela está comprando um carro, pouco importa se o outro tipo de carro lá está em promoção, porque o que ela quer é aquele. Então, veja bem,
Quando eu Dividir sei o qual foco vai... vai tirar força. Agora, sabe o que é interessante, Bispo? Quando eu sei para que direção eu estou indo, eu sei com quem eu não vou. Então, se o cara passa, quer uma carona? Ah, você está indo para onde? Eu estou indo para lá. Ah, então não faz diferença porque eu estou indo para lá. Então você sabe negar até quem vai andar contigo, porque o cara não está indo na mesma direção. Cessa as distrações, né? Não, acabou. Você não vai Uau. pegar caminho errado, né? O que adianta você ir rápido de carro para o lugar errado? Não adianta nada. Uau! Você só vai ficar mais longe do seu Legal destino. Correr para a direção errada é só ficar mais longe do futuro que Deus tem para você. Então não adianta nada, né? Então, Uau. e eu vejo isso nas empresas. Sim. Empresas que se perdem no meio do caminho porque perdeu a direção. Elas eram de uma coisa, agora resolveu fazer outra, que resolveu fazer outra. Então, o primeiro para mim é esse. O Primeiro segundo erro. A falta de direção. a falta de direção. O segundo erro para mim, que é um erro que a maioria comete, é falta de planejamento. Inclusive, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala assim: qual é o homem que, indo edificar uma torre, não senta primeiro para ver se vai ter como acabar? Exato. Qual é o rei que, saindo à guerra, não vê primeiro se tem como vencer, para que então peça paz? Então, presta atenção, a Bíblia fala de planejamento. Então, quando eu olho para os principais erros, seja de empresa ou de pessoas, é o quê? Falta de planejamento. Por quê? Se eu preciso chegar... E o pessoal acha que planejamento, ô bispo, é um negócio muito complicado. Mas não é. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Se alguém, numa quarta-feira, né, a gente não tivesse em quarentena, aí numa quarta-feira dissesse: ah, vamos para a praia. Vamos para o Rio de Janeiro na praia. Vamos, ok. Ou vamos para Nova York. Isso é coisa de carioca, gente. Em Brasília, a gente vai ali na beira do lago. Então, aí você imagina. Então o que o cara tem que fazer? Ele fala assim: ó, vamos acordar às 7, porque eu quero chegar lá às 9. Só que ele sabe quanto tempo que é para o café, para tomar banho, para arrumar, para chegar. Na verdade, o que é isso? Planejamento. Só que as pessoas têm um pavor de planejamento como se fosse um negócio dificílimo, um negócio assim: ah, mas o que me falta é planejamento. Só que o cara planeja para chegar no trabalho na hora, ele planeja para chegar no culto na hora, ele planeja para tudo, ele só não planeja para a vida dele dar certo. Aí é por isso que às vezes não dá certo. Entendeu? Uau. O planejamento já está embutido no dia a dia, né? Só não gasta energia para pensar ali, para fazer aquele schedule da empresa, do valor. Uau. Pois é. Incrível, então, incrível. A segunda coisa para mim que tem, assim, que são os dois pecados capitais na geração de riqueza, então seriam essas. Seria a falta de direção e a falta de planejamento. Né? Porque... E quais seriam os dois acertos? Já que Olha você falou dos dois erros, por onde você sugeriria? Não precisa ser dois, eu acho que aí dá para colocar mais, né? Mas sei lá, 3 pontos que as pessoas gostariam de sair do zero, né? Para gerar alguma riqueza. Eu sei que você já começou a falar de investimento ali, mas se quiser colocar mais uns 3 tópicos, seria interessante. Vamos colocar assim, só para não pegar a falta de direção e planejamento como inverso, falar que é ter direção e ter planejamento, mas eu vou dizer o seguinte: primeiro, ter coragem. Eu acho que coragem, uma coragem de quê? Coragem de dar errado. Né? Por quê? Olha só, eu aprendi uma coisa, bispa, a respeito dos japoneses. Para o japonês, o sucesso é feito de grande quantidade de fracasso. Para eles, o cara, para ter sucesso, tem que ter fracassado várias vezes. Né? Então, aproveita a energia do fracasso de como não fazer, né? Novamente. Exatamente. É isso aí. Então, o que acontece? E a gente? A gente tem medo do fracasso. Sim. O japonês vai dar parabéns pro filho dele. Falou: ó, você tenta de novo que você vai conseguir. Entendeu? Parabéns por ter arriscado, né? Por você ter tentado, ter tido coragem. Então, por exemplo, vou voltar. Agora, o segundo que eu vou falar essa coragem. Aliás, essa coragem foi o que faltou pro cara da parábola de um talento, que ele falou: tive medo. Entendeu? Gente, ó, eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo aqui
com certeza ainda não conseguiu fazer o que queria por causa do medo. Uau, o Né? medo paralisa, né? Paralisa. E o que eu vejo, Bispo, é que assim, a coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de fazer embora esteja com medo. Uau, Né? uau. Eu olho a Raquel, por exemplo, a Raquel, ela tem medo aquele bondinho do Pão de Açúcar aqui no Rio. Porque aquilo real. Essa também? Então. E também de subir a serra. E também de subir a serra, né? Mas o que acontece? Realmente, para quem tem medo de altura, aquele bondinho é um terror, né? Mas o que acontece? É impressionante a Raquel. A mão dela chega a ficar molhada, mas ela sobe. Mas ela vai. Uau, uau. Mas ela vai. Incrível. A Brené Brown, né, aquele livro dela, Coragem para Liderar, fala uma coisa incrível. Ela fala: coragem é você dar o melhor, o máximo que você puder de você, com todo o ecossistema do medo, e ser livre de não controlar os resultados. Porque às vezes a gente pensa que coragem é certeza que o bondinho não vai cair, que vai dar tudo bem comigo. Não. Isso. Se você controla os resultados, se você pode controlar os resultados, já não é coragem. Né? Mas coragem é se lançar apesar das circunstâncias e sem ter essa capacidade para controlar o resultado final, né? Eu estava lendo um livro, eu nem lembro mais porque eu leio muito também, não lembro em qual, mas aí o cara estava dizendo assim, você não tem como... é um até que tem na Chara, é o da flecha, esqueci o nome, a última flecha. Sim, a última flecha, do Dave McManus. Você que está me ouvindo aqui, você tem que ler. Tem que ser lido. Você quer gerar riqueza, você quer crescer, você tem que ler esse livro. Uau. Aí, esse cara estava dizendo o seguinte, você não tem como garantir que o avião vai pousar, mas você tem o poder de decidir se você vai estar na decolagem. Entendeu? Uau, olha aí. Eu achei isso fantástico, né? Porque um monte de gente, por causa do medo, agora não falando de avião, mas usando um trocadilho, por causa do medo de pousar a vida, se vai dar certo ou não, ele nem decola. Ele decidiu não decolar. Então, ele nem investe naquele produto ou naquele serviço, né? Exato. Não, gente, presta atenção. Não tem como garantir que alguma coisa vai dar certo. Não tem como. Você pode ser um bom economista, um bom administrador, você pode... E aí vem o coronavírus. E aí? Você pode ter sido pego numa condição melhor, porque tinha planejamento, foco e tal. Mas veio para todo mundo. Então, não existe essa coisa assim de que, não, mas eu só vou se eu tiver certeza. Então, você não lá, amigo, eu só tenho uma certeza. Eclesiastes, né? Se você esperar o bom tempo para lançar a sua semente, você então não vai lançar nunca. Então, eu acho que a coragem, ela é uma coisa que, assim, não é a ausência do medo, mas é o controle sobre o medo. Né? Uau! Então, se você... a coragem, para mim, é o controle sobre o medo. Aonde você domina o medo e ele não te domina. O medo não vai dizer se você vai entrar no avião ou não, se vai fazer isso ou não. Então, eu vejo que a primeira coisa seria essa, a coragem. Para pegar a tua ideia que ninguém acredita e você acreditar. Agora, aí entra uma segunda coisa. Justamente a capacidade de acreditar. Porque, olha só, todo mundo tem fé em alguma coisa. Não estou falando fé como religião. Todo mundo deposita a esperança ou aquilo que acredita em alguém ou em alguma coisa. O problema é quando a gente deposita na pessoa ou na coisa errada. O que é o medo? Colocar fé naquilo que pode dar errado. Né? Eu começo a ter fé demais que vai dar errado. Então o medo passa a dominar. Fé negativa. A fé negativa. Então o que acontece, gente? Eu olho essa questão. Você precisa acreditar. Pode todo mundo duvidar, mas você tem que acreditar. E aí vai entrar uma terceira coisa. Como é que seria a palavra? Me fugiu aqui. Não tipo persistência, né? Vamos botar persistência. Perseverança. Isso, é essa palavra. Perseverança. Você olha, gente, olha só. Perseverança. Tem um filme sobre empreendedorismo do cara que inventou o limpador de vidro intermitente. Né? Eu acho que o nome do filme é A Grande Ideia, alguma coisa assim.
Só que aí a Ford copiou dele. Ele foi vender para a Ford. Tá lá no filme. Ele foi vender para a Ford. Aí a Ford exigiu olhar o mecanismo e copiou no motor dele. Olha aqui que é um cara persistente. Ele pegou na justiça, porque lá nos Estados Unidos você pode ser o seu próprio advogado, você não precisa ser advogado, eu não ter advogado. Sim. Ele abriu mão porque os advogados não acreditavam que podia ganhar. Então ele foi estudar, ele abriu um processo contra a Ford e ganhou, não lembro se foram 10 ou 15 bilhões de dólares de indenização. Por causa da patente, né? Por causa da patente. Agora, sabe o que é interessante? Olha o que a persistência é capaz de fazer. A Ford, lá no filme, mostra que a Ford ofereceu a ele, não lembro se foi 20 ou 30 bilhões num acordo. Ele fez uma pergunta pro cara, e ela vai assumir que a invenção é minha? Aí o cara disse, isso não. Eu falei assim, então nós vamos continuar o processo. Uau. Porque para ele não era o dinheiro, a perseverança dele estava no reconhecimento do que ele criou. Então, gente, o que acontece? A perseverança faz um cara pequenininho que inventou um negocinho lá para mexer o vidro, brigar com um gigante por 10 ou 12 anos para ter a sua patente reconhecida como sendo dele. Então, a persistência, gente, é algo poderoso. É algo que faz o fraco ficar forte. Ou seja, ele vai ganhar a luta, não é porque ele era mais forte, é porque ele aguenta ficar em pé mais tempo. E o outro não aguenta. Né? Que Então, não vai jogar a toalha, né? Exatamente, bispo. Então eu olho que, inclusive a Bíblia fala, né, que não é do ligeiro a corrida, nem do forte a guerra, mas que a oportunidade vem para todos. Então, não adianta a gente ficar falando que a vida não dá oportunidade para a gente. Que não, amigo, Deus coloca na nossa frente. Agora, tem que ter persistência, ficar lá insistindo, tentando de outras maneiras, acreditando que uma hora vai dar certo. Porque eu aprendi uma coisa, bispo. Um tempo atrás eu estava frustrado com um negócio que eu queria fazer e eu não tinha conseguido fazer. Era negócio mesmo, negócio de comércio mesmo. E aí, cara, teve um dia que eu voltei para casa tão frustrado, que eu falei, quer saber de uma coisa? Quero saber de nada disso, não. Larga isso para lá que eu vou ver outra coisa. Aí geralmente as minhas frustrações duram assim 1 hora, 2 horas, essas coisas de desistir. Tem que essas coisas. Você, então. Não, essas coisas de desistir, eu tô falando de desistir, não é frustração que alguém te ofendeu nem nada não. Ou te decepcionou não, aquela coisa de desistir, jogar a toalha. O que acontece? Eu aprendi uma frase, não é que eu li em lugar nenhum não, mas isso me acompanha há muito tempo, que assim, sempre tem um jeito de fazer. Eu carrego isso. Sempre tem um jeito de fazer. Uau. Aí eu voltei, isso tem 1 ano mais ou menos. Eu voltei porque eu tive uma ideia, eu falei, cara, eu vou fazer esse troço aqui que eu acho que isso vai dar dinheiro. E aí, tal. Só que eu não conseguia o que eu precisava de fato. E quando eu vi um negócio lá que dava para comprar aquilo, mas que eu não conseguia comprar porque o valor era muito superior ao capital que eu tinha, que é o dinheiro e capital, né? Aí eu falei assim, aí eu voltei frustrado, falei, quer saber de uma coisa? Não quero saber mais nada disso, não, que já tá me aborrecendo, não sei o quê. 1, 2 horas depois eu tava assim, cara, tem um jeito. Todo mundo consegue se tentar, então tem um jeito. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, tem um jeito. Como é que eu vou dar a volta nisso para poder chegar no mesmo lugar, ainda que por mais longe? Resumo da história. Achei um jeito, fiz, né? E tô tocando o projeto. Então, bispo, a perseverança não é uma emoção, é uma decisão. Você entendeu? Incrível. As pessoas... Pode falar. Não, por favor, pode terminar. Eu estou mudando a luz aqui, que eu estou ficando dourada. Deve ser a sua. Deve ser a sua a atmosfera de ouro, gente. Sabe? Amém. Eu já vi de luz amarela que eu ia dizer para o Gerson que era para simbolizar a riqueza e o ouro. Isso. Mas eu não pensava que toda hora eu estou ficando dourada. Já estou ficando dourada, A Caroline Leaf chama essa mentalidade de... Tem um livro dela, Pare, Pense... Não, Pense alguma coisa e Enriqueça também, editora Chara. Ela fala o seguinte, da mentalidade da possibilidade, que nós precisamos ativar a mentalidade de possibilidade e não a mentalidade fatalista. Tipo assim... tentei, não deu, já era. Não, existe, né? Existe como ir buscar uma outra mentalidade, uma outra alternativa, né? Isso é incrível, né?
Não, e é verdade, sempre tem um jeito de fazer aquilo, sempre. O problema é que a gente não encontra porque desiste, né? Uhum, A gente uhum, uhum, literalmente é o termo que você usou, a gente joga a toalha. E aí a uhum. gente não vai achar, né? Mas você olha, ô bicho, eu estava lembrando aqui, você olha pro Walt Disney, né? Uau. Quando você vai olhar a biografia dele, roubaram aquele coelho Oswaldo dele, que a gente nem é muito conhecido, nem é muito conhecido e tal. Aí o cara, quando recebe a notícia, ó, contrataram toda a equipe e levaram a ideia do Coelho Oswaldo. Ele falou assim, não tem problema, porque eu já tive uma ideia do Mickey, do Ratinho. Exatamente, Aí, exatamente. só que assim, a vida não é fácil para ninguém. O cara teve que tomar banho em banheiro público, teve que dormir sei lá onde. Mas é a persistência. O cara continuou ali batalhando, tentando. O que a gente precisa fazer para alcançar essa geração de riqueza é justamente ser persistente, saber que se alguém consegue, você consegue também. Não tem Uhum, jeito, uhum, né? uhum. E, É ser um modelo, né? Porque eu sempre fico pensando, Gerson, que quando nós conseguimos, isso é mais do que um triunfo pessoal, um investimento pessoal. Você está abrindo caminho e mostrando para outros impossibilitados ou para outros improváveis, né? Como você, né? Como nós, que pode chegar lá do outro lado, né? Você se torna um claro, modelo, né? claro. Agora eu vou trazer essa questão da geração de riqueza, né, uma coisa que eu e você, como servo de Deus, temos como ferramenta e que aquele que não crê não tem como usar. É o Olha quê? aí. Gerar riqueza debaixo de uma promessa que a Bíblia tem. São três na área de finanças: dízimo, Uhum. ofertas e primícias. Uau! Aí você pode me dizer assim, pô, agora você já vai vir com essa coisa de, de. Cara, olha só. Você não tem que se Essa convencer era a de nada. minha pergunta para você. Eu ia deixar os 10 últimos minutos e que Ah, bom então que fala. não, mas que bom que você se antecipou, porque eu ia falar para você. E aí, tem alguma correlação com prosperidade e É. semeadura? Porque assim, eu super creio nisso Aham. e eu ainda queria que depois de dízimo, oferta, primícia, você pudesse falar de sacrifício, ou dentro da oferta você Sim. pudesse falar de sacrifício, porque eu Aham. acredito que é um outro terreno, né? Eu sei É. que você tem muitas Aham. experiências com isso, né? Eu super faria essa pergunta se você não tivesse trago o tema, porque eu É. acredito nisso, eu acredito que eu, JB, a Comunidade das Nações, chegamos aqui por causa dessa Ah, lei, né? agora, ô bispo, por que que quando eu estou numa live, eu gosto de trazer esse assunto por mim mesmo, sem a Uhum. pessoa tocar, se for o Poxa. caso? Por quê? Primeiro, eu sei como isso fez diferença na minha vida. Segundo, gente, olha só, você ter uma ferramenta e não usar é tipo assim, querer fazer mais esforço do que o necessário. Uhum. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos falar primeiro, eu vou começar do final. Vamos falar do sacrifício primeiro. Que a Uhum. oferta, uma oferta de sacrifício, ela vai além de uma oferta. Então veja bem, Uau. deixa eu pegar aqui. Os efeitos de uma oferta é ter uma colheita. Ok, isso aí todo mundo Uhum. sabe. Uhum. Agora, o efeito de uma oferta de sacrifício é ter a bênção ampliada. Eu vou te mostrar na Bíblia isso, olha só. Deus pede a Abraão, não, em Gênesis 12, antes de Deus pedir qualquer coisa, ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aí vai vir a bênção: farei de ti uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4 bênçãos. Aí, um dia, depois tem Isaac, Deus pede uma oferta de sacrifício. Foi só uma oferta. Uma oferta de sacrifício que Traga era aí. Isaac. Abraão pega essa oferta, sobe para o Monte Moriá e vai entregar. Quer dizer, ele não sabia onde era, porque Deus nem falava para ele onde era. Vai andando aí que eu vou te mostrar. E aí chegou no monte, ele mostra, ele vai oferecer a oferta. Agora escute só. Primeiro, Deus não pegou a oferta, porque Deus só queria a obediência, não queria o menino. Que o menino já era dele. Então,
Presta atenção. Ele coloca lá, amarra, coloca no altar. Quando ele vai matar ou imolar o menino, a Bíblia diz que o anjo grita e fala: Abraão, para. Olha só, escuta o que eu vou dizer, você que está ouvindo. Que foi num devocional que eu percebi isso. Olha só. Aí ele fala: para. Então Deus está falando assim: não quero mais a oferta. Não quero mais. Aí, você lê o texto rápido, parece que Deus mandou ele olhar para trás, mas não mandou. Lê o texto lá em qualquer versão que você quiser, que Deus não mandou nada. Deus só mandou o seguinte: não dá oferta, para aí. E aí a Bíblia mostra que ele para, mas ele levanta a cabeça, olha e vê um cordeiro. O cordeiro estava lá, mas Deus não mandou pegar ele. Só estava lá. E aí o que acontece? Escute só. Eu vou traduzir, não está assim na Bíblia, mas eu vou traduzir o que Abraão fez. Ele tipo assim: eu vim aqui para oferecer oferta e eu vou oferecer oferta. Onde está? Olha só, Deus falou: para, você não vai entregar. Mas ele olhou para o lado, viu, Deus não mandou. Ele viu, ele tira o menino do altar, pega o cordeiro, coloca em cima do altar. Olha só, a Bíblia diz: porque fizeste isso, está falando é adicional. Então assim, você fez isso isso aqui. O que é? Porque fizeste isto e não me negaste o menino, são duas coisas. Obedeceu, não negando o menino. E o fizeste isso o quê? Continuou a oferta. Foi lá e pegou. Deus não mandou fazer aquilo. Aí ele fala que deveras. Aí ele começa a aumentar. É sacrifício. Que deveras multiplicarei a sua descendência. Ela tomará posse da porta dos inimigos. Isso não estava em Gênesis 12. Uau! Porta a bênção era ser bendita a família da terra nele. Agora virou: na sua descendência vai ser bendita as famílias da terra. Olha só, compara Gênesis 12 com esse texto depois do sacrifício e vê o tanto de bênção que foi acrescentada por causa de uma oferta de sacrifício. Meu Deus, é que incrível. Gigantesco. Incrível. Deixa eu mostrar um negócio para vocês agora falando de oferta. Que agora eu falei de oferta de sacrifício. Mas olha só. Gênesis 5, versículo 28. A Bíblia diz assim: Lameque nasceu, Noé nasceu e Lameque falou assim: esse é Noé, é o meu filho, que vai redimir a terra da maldição que o Senhor lançou sobre ela. Anjo não apareceu, igual apareceu para Maria, não apareceu ninguém, só que o cara profetizou sobre Noé. Aí a Bíblia diz que passaram-se quase 500 anos, vem o dilúvio, o Noé fica preso na arca por meses, e chegou a hora que Deus falou assim: Noé, sai você, sua família e os animais da arca. Está lá em Gênesis 8. Ele obedece. Deus só deu uma ordem. Sai você, sua família e os animais. Sabe o que Noé fez? O que Deus não pediu. Desceu da arca. Fez um altar. Preparou um altar. Isso aí também eu vi num devocional que eu estava fazendo. Eu fiquei doido. Por quê? Exatamente. Porque o texto diz assim, o texto diz assim, exatamente assim: e Noé pegou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas e ofereceu ao Senhor. Eu falei assim: peraí, se ele pegou de todos, não tinha que ter multiplicado, se era um casal. Aí eu peguei, a outra versão diz assim: e Noé pegou de alguns animais limpos e algumas aves limpas e ofereceu ao Senhor. Eu falei: continua com o problema. Qual foi a raça que foi extinta nessa... que foi extinta nessa oferta? Aí o que eu fiz? Isso não fez sentido na minha cabeça. O que eu fiz? Eu peguei de Gênesis 1 até o 8 e fiquei lendo direto, sem pular. Os 8 capítulos, Cara, tem alguma coisa nesse meio aqui que eu perdi. Porque Deus não ia extinguir nenhuma raça e nem tudo. Aí, resumo da história. Por incrível que pareça, para muita gente pode ter sido comum, mas o capítulo 7 diz assim: Noé, entra tu e a tua família na arca, porque te hei visto justo. E ele diz assim, o versículo 2 vai dizer que dos animais limpos entram 7 pares e não um par. Sério? A escola tá no texto, se tiver uma Bíblia aí para puxar. Ele diz,
dos animais limpos, Sim. 7 pares. Eu fiquei doido. Aí eu fui pegar outra Bíblia para ver. Eu falei, cara, na escola bíblica eu aprendi que era um par. No filme bíblico diz que é um par. No desenho bíblico diz que é um par. Aí olha o que o texto diz. Colocarás 7 pares dos animais limpos das aves limpas. E um par dos imundos. Dos imundos. Por quê? Uau. A gente sabe que animal imundo não pode oferecer de oferta. E os limpos, sim. Então, gente, quando acabar a live, pega o capítulo 7, tá logo no versículo 2, e vê lá. São 7 pares que estão na arca. O que isso tem a ver com oferta, pastor? Vamos voltar para o capítulo 8. Aí ele desce da arca e pega de cada animal limpo e de cada ave limpa para oferecer sacrifício. E aí ele oferece em abundância. Olha só detalhe. O texto termina assim. E o Senhor sentiu o cheiro suave e disse, enquanto a terra durar, haverá frio e calor, e ele começa a liberar a bênção, que foi liberada há 500 anos pelo Pai, no momento de oferta. Então, preste atenção, gente. Primeiro, Deus às vezes nem vai te pedir uma oferta, mas já te deu capacidade de entregar. É igual Noé. Ele não pediu, mas ele deu condição de entregar. Outra coisa, Noé só não sabia que era naquela oferta que a vida da humanidade ia ser mudada. Sabe qual é o nosso problema? A gente não sabe o que Deus vai fazer na hora da oferta. Aí a gente larga. A gente não faz nada. Quer ver um outro cara, ô bispo, que eu lembrei aqui, que se tivesse sido diferente, tinha tido um monte de gente na oferta? 1 Samuel, quando a Bíblia diz que Samuel vai ungir Davi, Samuel fala assim, eu tenho medo que eles me matem, que o Saul descubra e me mate. Aí Deus fala assim, ok, chama ele para o sacrifício. Olha só o que o texto diz. Você vá e chame para o sacrifício. E aí a Bíblia diz que quando Samuel chegou na porta da cidade, os anciãos começaram a ficar com medo e disseram, é de paz a sua vinda? Aí Samuel faz o que Deus não mandou fazer. Que ele fala assim, sim, eu vim sacrificar. Até aí Deus mandou. Mas ele tinha mandado fazer só com a casa de Davi. Só que aí, olha o convite que Samuel fez para todo mundo. Santificai-vos e vinde comigo. Aquilo era um convite para o sacrifício. Só que cada um ia ter que levar seu boi, sua oferta. Só que sabe o que é o lindo no texto? Ninguém foi. Só a casa de Davi aceitou o convite para ofertar. Amigo, se Samuel chegasse, bispa, na porta da cidade e dissesse assim, eu vou ungir o rei nessa oferta. Quem é que vai vir? A cidade inteira. Mas ele não falou o que Deus ia fazer na hora da oferta. Ele até sabia. Mas ele falou, quem aceitar esse convite vai ser rei sobre Israel. Amigo, deixa eu dizer, eu sei que a nossa live está acabando, mas deixa eu dizer uma coisa para você que está ouvindo a gente. Meu Deus, que incrível. Nunca rejeite um convite para o sacrifício. Nunca rejeite participar de um momento de oferta. Porque quando Deus te chama para uma oferta, Ele já sabe o que vai fazer. Você que não sabe. Meu Deus, então, meu Deus. Ele mudou a história de uma família no momento de oferta. Então, bispo, eu vou te falar um negócio. Eu queria ter 1 hora só para falar de oferta hoje. Não, poxa, mas olha... eu já quero. É que você tem que vir aqui. A gente fala mas olha só, vamos fazer um curso de novo. Agora olha só, como não dá tempo de falar de dízimo, eu vou te dar 2 textos de dízimo. Tá. Porque a grande questão do dízimo, pastor ou bispa, é que as pessoas falam assim, mas Gerson, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Essa é sempre a questão para quem não quer dar. Porque quem quer dar, eu aprendi uma coisa, quem quer dar desculpa, quem não quer dar um jeito. Aliás, quem não quer dar desculpa e quem quer dar um jeito. Quem quer dar então, um jeito. Presta atenção. Eu vou falar 2 textos sobre dízimo para quem fala que dízimo é do Antigo Testamento. Bom, antes disso, deixa eu só falar um negócio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá onde? No Antigo Testamento. Não é? Mas isso vale para o cara que diz que o dízimo não pode porque está no Antigo Testamento. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Está escrito onde? Antigo Testamento. Mas isso vale para o cara, mas o dízimo não. Então, primeira coisa, então se você vai rejeitar o dízimo porque está no Antigo Testamento, rejeite todas as bênçãos que estão lá. Ok, agora vamos para o texto do Novo Testamento, para você ver que dízimo sim tem no Novo Testamento.
Mateus, anota aí você que tiver dúvida sobre isso. Mateus capítulo 23, versículo 23. É Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Pensa nos caras dizimistas, os fariseus, que dava até de coisa das de comida. plantinhas. Das plantinhas. Aí ele diz assim, mas negligenciais o mais importante, o amor, isso e aquilo. E o versículo 23 termina assim: devias fazer isto sem omitir aquilo. O que é aquilo? O dízimo. Então, se você queria um texto no Novo Testamento que manda dar dízimo, foi só Jesus que mandou. Mas para não ficar só em um, Hebreus capítulo 7, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: antes vocês entregavam dízimos para aqueles que morrem, mas agora para aquele que testifica que vive. Quem é o que testifica que vive? Jesus. Então você tem duas pessoas referendando o dízimo. Primeiro, o próprio Jesus, em Mateus 23, 23, e o próprio apóstolo Paulo dizendo que quando você entrega dízimo, quem está recebendo é Jesus. Então, meu amigo, se você tinha dúvida que dízimo é coisa do Novo Testamento, agora você tem que duas opções: ou dar um jeito, ou dar desculpa. Não tem jeito. Uau, meu Deus, incrível, 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 incrível. Eu acredito, eu falo para o pessoal aqui da CN, que eu acredito em Deus para a salvação, como eu acredito para a prosperidade. Porque, às vezes, eu acredito que existe essa dualidade para muitos cristãos. Se a gente pergunta, quantos de vocês acreditam que vão ser salvos? Talvez 99,9. Mas quantos acreditam que você vai prosperar, ter o suficiente? Não vai acreditar, porque é uma questão de mentalidade, mas a parte que você coloca em prática, né, Gerson? Dos princípios de Deus é a parte que você vai provar a bênção de Deus, ou o retorno, ou a recompensa de Deus, né? Você tem mais 1 minuto e meio para fechar aí, eu quero deixar com você. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem um conselho que eu posso dar para vocês, eu sou consultor de empresas, tenho 24 anos no mercado financeiro, mas olha só, se eu tenho um conselho para dar para você, povo de Deus, você quer vencer essa crise? Seja fiel no que todo mundo é infiel. Uau! Seja liberal naquilo que o pessoal está achando que reter que vai ajudar, que é a oferta. Então, faça isso. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, depois você entra no meu inbox aí, no direct do meu Instagram, que a minha equipe vai falar contigo, porque eu tenho um curso de finanças e eu libero 50% de desconto para você lá para fazer o curso. Excelente. Online? Tem online? Online. Poxa, que incrível. Me manda um banner que eu vou pôr também. Tá bom. Aqui, por favor. Esse curso, vou falar inclusive também sobre as finanças do reino, que é a coisa de oferta. Então, depois você entre aí, fale com o meu pessoal no direct. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, se você quer blindar espiritualmente, que vai afetar a sua vida material, seja fiel no seu dízimo, seja liberal na sua oferta e aprenda sobre primícia.